Muito bem, gente. Prosseguindo o nosso estudo sobre frações, agora nós vamos fazer cálculo com frações. O primeiro cálculo que nós vamos ver é como calcular a fração de um inteiro. Vamos ver um exemplo. Bem simples para começar. Uma classe possui 50 alunos. Sabendo que 2/5 dos alunos são meninos, quantas meninas há nessa classe? Bom, informação central do problema. 2/5 de 50, essa quantidade representa os meninos. Bom, o meu inteiro vale 50. E o denominador é 5, então o inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Então vamos descobrir quanto que vale uma parte. 50 dividido por 5, 10. Porém, o meu numerador é 2. O numerador indica quantas partes serão consideradas. Então, 10 vezes 2, 20. Então, respondendo a primeira parte, há 20 meninos. Mas o problema pergunta quantas meninas há nessa classe. Se o total é 50 e há 20 meninos, 30 meninas há nessa classe. Certamente, em algum momento, quando você estudou fração, você deve ter ouvido o seguinte: cálculo com fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E muita gente acha que isso é válido para toda a situação e muitas vezes nem entende o significado disso. Nós só podemos dividir pelo de baixo, que no caso é o denominador debaixo do traço da divisão, e multiplicar pelo de cima, que é o numerador, quando nós estamos fazendo o cálculo de uma fração de um inteiro. Há outros cálculos em que isso não pode ser utilizado. Você não pode dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Apenas nesse caso. Agora vamos entender por que eu posso, quando estou calculando a fração de um inteiro, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Aqui nós temos a situação. Queremos calcular 2/5 de 50. E aí a pergunta: por que dividimos pelo denominador? Nós dividimos pelo denominador para achar quanto vale uma parte do inteiro. No caso, uma parte desse inteiro vale 10. E por que multiplicamos esse resultado pelo numerador? Porque o numerador indica o número de partes que foram consideradas. Se são 2 partes, vamos multiplicar por 2. Então é por isso que nós dividimos pelo de baixo, mas o que é o de baixo mesmo? É o denominador. E multiplicamos pelo de cima. Por que multiplicamos pelo de cima? O de cima é o numerador. Quando dividimos pelo denominador, achamos o valor de uma parte. E quando multiplicamos esse resultado pelo numerador, nós estamos considerando as partes que estão envolvidas na situação. Vamos para um outro exemplo agora. Paula preparou uma bandeja com 28 brigadeiros. Após meia hora do preparo, havia apenas 3/7 da quantidade inicial. Quantos brigadeiros foram devorados? Informação central do problema. Sobraram 3/7 dos 28 brigadeiros. Então, o meu inteiro vale 28 e foi dividido em 7 partes iguais. Quanto vale cada parte dessas 7? 28 dividido por 7, 4. Então, 1/7 desses brigadeiros são 4. Porém, sobraram 3 partes. Então, vamos multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Então, sobraram 12 brigadeiros. Então, se sobraram 12, o cálculo para encontrarmos os devorados é fácil. O total era 28, sobraram 12, porque 16 brigadeiros foram devorados. Esse tipo de cálculo pode ser feito com qualquer fração, em qualquer quantidade, desde que nós estejamos calculando uma fração de um inteiro. Ok, pessoal? Por hora, é isso aí.